Eu trouxe uma colinha para vocês aqui. Ao vivo. Uma colinha para vocês aqui, ó. Distribui para eles. Ao vivo vai passar. Daqui, me dá um desse aqui, ó. Deixa aqui você, deixa eu ficar com uma coisa aqui, pega o inquérito para na mesa só frente aí. Não precisa você abrir ele não, só põe o inquérito só frente. Só um volume. Ok, vocês? Podemos começar? Boa tarde. Lembrando que 5 pessoas já foram presas na semana passada. Podemos começar? E hoje foram presas mais 2 pessoas. Eu só preciso aí que o pessoal... Tudo bem? Joia? Boa tarde a todos e todas, né? Eu vou dar, tal qual nós fizemos da última vez, vou fazer uma pequena introdução do trabalho realizado desde a nossa última conversa na coletiva, tá? Alguns meios de imprensa, alguns meios de comunicação vêm acompanhando o trabalho, estiveram conosco durante a semana, outros não. Então vou fazer uma contextualização, só que eu preciso de silêncio das pessoas que estiverem aqui, por favor. Porque já é difícil a gente falar com a máscara e ficar gritando, não consigo avançar bastante em relação a isso, tá? No que diz respeito às investigações que estão sendo realizadas, eu vou contextualizar a todos, vou dar oportunidade para fazer as perguntas que precisarem, até esgotar a necessidade dos senhores e das senhoras, e ao final, se necessário, eu estarei também disponível para passar as informações aqui, caso o meio de comunicação necessite de mais alguma informação ou necessite produzir um material específico para o seu canal, tá ok? Operação Malebold foi deflagrada na semana passada. Vocês sabem que a gente já vem com essa investigação há algum tempo, desde 2016. Antes de iniciarmos, registrar, elogiar e aplaudir, né, o apoio que estamos recebendo do Poder Judiciário, que recebemos do Dr. Renato Zupo, da sua equipe, por meio do assessor Gustavo, o apoio que estamos recebendo do Dr. Cláudio Brasileiro, o juiz que está em substituição aqui, o apoio que estamos recebendo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público de Contas e também o apoio que a gente recebe da Delegacia Regional e da Polícia Civil, na figura do Dr. Vitor Hugo, que nos habilitou a fazer de forma irrestrita o trabalho que precisa ser realizado para a apuração dos fatos. Registrar ainda, nesse cenário de apoio, as pessoas que estão nos ajudando, seja no ambiente da Polícia Civil, seja no ambiente externo. A Prefeitura Municipal, a Procuradoria tem nos reportado prontamente, nos respondido prontamente às nossas demandas. Relativamente à equipe da Polícia Civil, a turma que trabalha comigo, especialmente hoje as equipes do Dr. Vinícius, delegado da Narcóticos, e também do Dr. Cristiano Dibe, delegado da Unidade de Defraudações e Estelionato. Desde a última conversa nossa aqui, vocês tenham percebido, nós temos caminhado no sentido de conduzir o trabalho da melhor forma e mais transparente possível. Isso encontra algumas limitações pela natureza da investigação policial, que tramita sob segredo de justiça. Essa condição foi estabelecida pelo Poder Judiciário em homenagem não à reserva de informação, mas à qualidade da investigação que precisa ser feita. E nós caminhamos desta forma. De lá para cá, nós tivemos o cumprimento na semana passada de mandados de busca, de mandados de prisão. Tivemos em 2 ocasiões oportunidades de entrevistar e de interrogar aquelas pessoas que haviam sido presas temporariamente. Como os senhores e senhoras acompanharam, essas pessoas investigadas permaneceram em silêncio no primeiro momento,
sob a alegação de que não teria acesso ao procedimento policial, né? Os advogados, nós havíamos já esclarecido para a imprensa que nós tínhamos concedido, precisávamos da autorização judicial para tanto e que eles não teriam acessado o procedimento. Compreendemos a condição, vimos a necessidade de colher algumas informações dessas pessoas, porque nesse quebra-cabeça que a gente tem tentado esclarecer, alguns pontos, né, necessários ainda de esclarecimento. E nesse contexto marcamos um segundo interrogatório, né, e novamente os investigados se mantiveram em silêncio. A gente respeita, é um direito constitucional, isso não pode ser interpretado em favor da pessoa investigada. Voltamos para a investigação, voltamos para as provas, para os documentos e encontramos ali uma série de indícios que reforçavam, né, aquela nossa suspeita, que reforçava aqueles elementos que haviam já autorizado o Poder Judiciário e também o Ministério Público no sentido de deliberar pelas medidas cautelares. Caminhamos na data de hoje, ontem, junto ao Ministério Público, Dr. Marcos Paulo, que tem caminhado junto conosco nessa investigação, propiciando à Polícia Civil, ao Estado no seu braço investigativo, colher elementos de prova de maneira fidedigna. Levamos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público que outras pessoas envolvidas nesse cenário, que nós passamos a tratar como uma verdadeira organização criminosa, outras pessoas deveriam sim ser custodiadas. O objetivo principal é assegurar que outras provas desaparecessem. E com isso foi pleiteado ao Poder Judiciário, com isso pleiteamos ao Ministério Público e houve a deliberação. E hoje pela manhã nós deflagramos a segunda fase da Operação Malebold, e essa segunda fase resultou na prisão de 2 pessoas e no cumprimento de busca e apreensão em 3 imóveis, 2 deles que nós já havíamos visitado na semana passada. Desde a última conversa que nós tivemos aqui, na terça-feira passada, nós já interrogamos mais de 20 pessoas, entre ex-prefeitos, ex e atuais secretários, servidores da administração pública. Essas pessoas foram ouvidas, prestaram as suas informações e muitas delas reforçaram as suspeitas sobre o grupo que está sendo investigado. Com essas informações, os elementos que nós tínhamos, caminhávamos para saber até onde que esse grupo atuava no ambiente, no seio da administração pública. E os elementos que encontrávamos, as provas que encontrávamos, revelavam que era sim o caso de pleitearmos a conversão da prisão temporária, que vence hoje, né, a conversão para a prisão preventiva. Entre vários elementos, nós havíamos identificado no início da investigação, quando demandávamos à administração pública municipal por documentos que comprovassem as viagens, nós havíamos identificado naquela ocasião a ausência de ordens de serviço, que é uma requisição, que é a determinação para aquela empresa, para a empresa licitante, preste o serviço para a qual foi contratada. Então precisávamos desse documento e nós estávamos tendo certa dificuldade, até que certo dia foi nos enviado um documento em que referendava essas viagens, a emissão dessas viagens assinada pela ex-secretária, que agora encontra-se presa. E nesses documentos, essas ordens de serviço, um fato nos chamou a atenção, que nessas ordens de serviço havia uma certa parametricidade. Os documentos eram muito parelhos, a forma, a escrita, e nós ficamos imaginando que esses documentos poderiam ou não ter sido, de alguma forma, juntados ali posteriormente. Era uma dúvida que nós tínhamos. Então, na investigação, nós não detínhamos os originais, eram apenas cópias. Então, na busca e apreensão, destacadamente em relação ao que diz respeito aos órgãos públicos, tínhamos por objetivo arrecadar, buscar esses documentos originais. O nosso objetivo era saber se estes documentos originais estavam no seio da administração. Nós tivemos nesses locais dezenas de policiais civis à busca desses documentos. E naquele momento, naquela ocasião, esses documentos não foram encontrados.
o que nos chamou a atenção, já que esses documentos haviam sido nos enviados pela própria administração, pela Secretaria de Governo, meses atrás, as cópias. Então nós não encontramos esses documentos originais, exceto na casa de um dos investigados. Parte desses documentos estavam na casa de um desses investigados. E durante essa semana, fomos provocados pelo procurador, que informou que determinados documentos teriam sido encontrados na prefeitura municipal, no setor que trabalhava um dos investigados, né? Um outro servidor teria localizado tais documentos, o que para nós não nos convenceu, né? Não que o procurador tenha uma informação aqui que não seja verdadeira. A gente ainda, né, nós trabalhamos com a hipótese, trabalhamos com a convicção de que ele tem auxiliado nas investigações, mas acreditamos que esses documentos não estavam lá quando das buscas, uma vez que elas foram feitas de maneira muito minuciosa. De toda forma, fomos até a unidade, a prefeitura, foi-nos encaminhada essa documentação com as ordens de serviço. E quando recebemos os originais, comparando com aqueles poucos originais que havíamos encontrado na casa de um investigado, as nossas suspeitas, elas se fortaleceram. Um dos pontos que nos faz acreditar que esses documentos foram pós-produzidos, né, produzidos não na sua época, né, além de algumas características de recenticidade da folha, da impressão, nós tivemos um dado que realmente quase nos confirma essa situação. Em relação à identificação da empresa demandante, né, a pessoa que provavelmente produziu esse documento não tomou a cautela devida, né, no que diz respeito ao nome, à razão social da empresa licitante. Nós temos que essa empresa, em 2016, ela alterou o nome. E o documento nos entregue, como sendo comprovante da requisição, estava com o nome da empresa de 2016. Olha, esses documentos são de 2015, não tem como você não ter suspeita sobre isso. Em 2015 a empresa não tinha aquele nome, e os documentos são de 2015. Isso reforça para nós que esses documentos provavelmente foram contrafeitos a partir de que o grupo sabia da nossa interação. Então percebemos que esse grupo, mesmo preso, ainda tentava de alguma forma interferir no trabalho da Polícia Civil, interferir no resultado que a Justiça busca, que não é sair buscando este ou aquele para punir, mas responsabilizar indivíduos que de alguma maneira cometeram infrações penais. Os elementos encontrados por nós nas buscas e apreensões, os elementos encontrados por nós nas nossas pedidas cautelares, nos deram segurança de ontem concluirmos essa fase da investigação em relação a 5 pessoas que estão presas. Consideramos que 3 dos servidores públicos que estão presos, eles entraram dentro de um cenário relacionado a este esquema criminoso em posições estratégicas, que ia desde a execução, a determinação da execução do suposto serviço, passando por situações de compra, onde que era necessário para dar o andamento necessário ao empenhamento do recurso, e até chegar na liquidação, onde efetivamente ocorria o pagamento. Para vocês terem uma compreensão, o sistema de compras, né, de licitação da administração pública é como se fosse uma corrente por elos, que vai desde a partir do momento em que a empresa, que o setor público, a secretaria demanda um serviço, precisamos contratar tal serviço, por exemplo, transporte de passageiros, e até o final, quando ocorre o pagamento, esse elo, essa corrente estabelecida, nós identificamos com muita clareza que havia elos ali frágeis, elos corrompidos, e esses elos corrompidos estavam sendo ocupados pelas pessoas que investigamos. Vocês podem vir na sequência me perguntarem, e nos demais elos, tem pessoas envolvidas? Nós temos que ser extremamente responsáveis ao informar ou mesmo perguntar sobre determinado envolvimento de determinadas pessoas. E a gente não tem, até este momento, indício de envolvimento das pessoas presentes nos demais elos, no demais no demais processo de trabalho que envolvia isso. Nós não temos esses elementos até o momento, porque se tivéssemos, naturalmente, essas pessoas estariam investigadas. O que vai acontecer a partir de agora? Nós pedimos ao Poder Judiciário, e foi definido, o prazo de 15 dias para podermos
concluir a investigação, né? E a partir daí decidir se nós vamos incluir mais alguma pessoa entre os indiciados dessa investigação ou se nós vamos inaugurar um outro procedimento de natureza policial. O que as provas até agora já têm nos recomendado esse tipo de procedimento, de modo a não impactar na futura ação penal que o Ministério Público venha a desejar, venha a interpor. Em relação aos indiciamentos de ontem, para a Polícia Civil, as pessoas que estão sendo investigadas constituem, sim, uma organização criminosa. Uma organização criminosa que, no seio da Prefeitura Municipal, se articulou para desviar recursos públicos. Ontem, um dos segmentos de imprensa me indagou por que eles não foram indiciados por corrupção. Corrupção passiva e ativa, o indivíduo que paga e o indivíduo que recebe. Você tem dois indivíduos envolvidos, aquele indivíduo que está lá no estanque dentro da atividade dele e aquele indivíduo que está na administração pública. Este depende de alguma forma deste e eles de alguma maneira fazem esse contrato ilícito entre eles. Um paga e o outro cria uma facilidade. Exemplificando, o que nós tínhamos aqui não era dois núcleos, dois cenários diferentes. Nós temos um objeto único, uma organização criminosa que se estruturou para dentro do município retirar recursos do município. E se estruturou por meio de quê? De contrato de prestação de serviços. E por isso que eles foram indiciados por peculato, cuja pena em relação à corrupção é a mesma. Então não muda. O que muda é o tipo penal. Quando você tem duas pessoas no ambiente e você tem um grupo só se organizado, se estruturado para fazer esse esquema de desvio. Entendemos também que o grupo, a partir dessa organização, a partir desse ajustamento entre eles incidiram na figura da organização criminosa. Da mesma forma, as provas são veementes de que eles, de alguma forma, lavaram o dinheiro retirado da Prefeitura Municipal de maneira espúria, lavaram o dinheiro sujo. Por conta disso, também foram indiciados por lavagem de dinheiro. E essa questão que envolve as provas. Hoje, buscávamos ainda determinados documentos contábeis, né, que nos foi, de certa forma, suprimido em algum momento pelo grupo. Esses documentos não foram encontrados, documentos contábeis da empresa investigada. E esses documentos, as informações que nós temos, eles também reforçam essa estruturação. E por conta da forma que o grupo utilizou, forjando documentos, sumindo documentos, nós entendemos, a Polícia Civil entende que ocorreu sim obstrução de justiça. Por isso eles foram por esses crimes indiciados, os cinco indivíduos. Dois deles foram indiciados também por ser os líderes deste grupo, dessa organização criminosa. Naturalmente, os senhores, as senhoras, ao final da entrevista, vão perguntar qual é a pena que eles vão responder, qual a possibilidade. Então, eu fiz para vocês uma tabela com os indiciamentos que foram feitos pela Polícia Civil, com os crimes que foram incididos, e na frente tem um tipo de punição: peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da justiça. No caso de organizações criminosas, nós temos somados a pena máxima de 43 anos. Como se trata de uma continuidade delitiva, essa pena pode sofrer um aumento de até 2/3. Ou seja, nós provamos que não foi só um crime, foram vários ao longo do tempo. E nessa continuidade delitiva, essa pena pode ter um aumento de até 2/3, podendo chegar a 71 anos de prisão em regime fechado. Essas são as penas máximas. Até o momento, outra pergunta que normalmente ela surge. Até o momento, nenhum dos interlocutores sequer manifestou desejo ou interesse de delação premiada, ou mesmo de colaborar com as investigações. Ao contrário, até o momento não teve nada em relação à apresentação de documentos, a indicação sobre provas que poderiam subsidiar a nossa atuação. As prisões ocorridas hoje, uma das pessoas presas é filho de um casal que está preso, e nós identificamos que foram, o nome dessa pessoa, tudo indica, criadas pessoas jurídicas para também buscar contratos, licitações na prefeitura, e que esse indivíduo não tinha
uma verdadeira gestão em torno disso. E o seu verdadeiro sócio, ou dono da empresa, era quem realmente aportou dinheiro para a sua constituição da empresa e também quem gerenciava. Estamos, nesse momento, aprofundando em relação a essa outra empresa no que diz respeito às nossas atividades de investigação. Outra pessoa presa é relacionada, na data de hoje, relacionada às questões de natureza fiscal e contábil. Nós buscamos informações e existem fortes suspeitas de que, na parte fiscal, apenas 10% das notas fiscais que eram repassadas dos serviços prestados à prefeitura, apenas 10% disso entrava na contabilidade da empresa. Nós estamos, em relação a essa pessoa, esse profissional que não tem nenhum registro de natureza policial, nós estamos buscando elementos para verificar até onde esse indivíduo tem o conhecimento de toda a organização, a complexa organização. Uma coisa é certa, na sua condição, na sua profissão, tem alguns deveres que, a nosso ver, foram violados. Em relação... Em relação... Falando alto para ver se fica... Em relação a possível crime de lavagem de dinheiro, que é outra pergunta que tudo indica vocês devem me fazer. As investigações também revelaram que nós temos determinados segmentos imobiliários que fazem vendas, alienações por meio de contrato de gaveta. Aquele contrato que não vai para a escrituração pública, aquele contrato que não vai para registro. A escrituração pública, de acordo com o Código Civil, ela é obrigatória a partir de 30 salários mínimos. E além disso, dessas questões de natureza legal, civil, nós temos ainda as questões de natureza fiscal, da obrigação de fazer isso por meio das escriturações e a escrituração tornar isso, de certa forma, visível para a administração pública, para evitar evasões fiscais e também para evitar possíveis crimes de lavagem de dinheiro. E é nesse cenário que nós estamos investigando duas empresas aqui na cidade de Araxá, que encontramos ali sim esse tipo de prática, e esse tipo de prática dificulta para a polícia e para a justiça identificar onde que está o patrimônio comprado a partir do dinheiro desviado da prefeitura municipal. Além dos crimes que nós estamos investigando, as pessoas que, direta e indiretamente, contratam com a administração pública ou que estão nela, naturalmente respondem pela lei de improbidade administrativa. Em uma das suas figuras, uma das penas pecuniária pode chegar a 3 vezes o valor do prejuízo. Nós, a Polícia Civil, hoje trabalha com a hipótese de um contrato de uma empresa, o vínculo de uma empresa com a prefeitura, cujos pagamentos dos contratos superam 6 milhões de reais. O pedido da Polícia Civil, neste momento, foi para bloquear de cada uma das pessoas envolvidas, empresas inclusive, bloquear o valor de até 3 vezes o que foi supostamente desviado da prefeitura ou que está sob dúvida. Isso chega ao percentual de 18 milhões de reais, tão somente nos contratos desta empresa em relação. Esse é o valor que a Justiça precisa minimamente para garantir as indenizações, seja na improbidade administrativa, seja no ambiente de natureza penal, seja na indenização dos cofres públicos, e seja, sobretudo, no caso das empresas, no que diz respeito à lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela pode, uma empresa envolvida, de qualquer maneira, em situações de lavagem de dinheiro, em crime organizado, essa empresa pode ter uma multa de até 60 milhões de reais. Sobre pequeno resumo deste momento da apuração. Nós tivemos 26 imóveis bloqueados. Dos 26 imóveis bloqueados, 16 foi na fase 1, 10 na fase 2. Tivemos 30 veículos bloqueados, 23 na fase 1 e 7 na fase que iniciou hoje. 20 veículos apreendidos, todos na fase 1. Nós tivemos 13 mandados de busca e apreensão cumpridos, 10 na fase 1, 3 na segunda fase.
Nós tivemos 12 mandados de prisão temporária expedidos, 10 na primeira fase, a primeira designação. Só um minuto, por favor, gente. Pega um álcool também, um álcool. Doze mandados de prisões temporárias expedidos, sendo que 5 foi no primeiro pedido que fizemos, 5 de prorrogação e outros 2 na data de hoje. Ao todo, então, 12 mandados de prisão temporária. Aí vocês corrijam no resumo que eu fiz para vocês aí. Tá? Foram 10 na primeira fase porque teve a prorrogação. Em relação às prisões preventivas, o pedido foi distribuído ao promotor, Dr. Marcos Paulo. Além do promotor Dr. Marcos Paulo, a doutora Mara Dourado e também o Dr. Márcio estão acompanhando essas investigações. Inclusive participaram de dos interrogatórios, dos primeiros interrogatórios. Nós fizemos o pedido de conversão. O Ministério Público validou o pedido de conversão, concordou com o pedido de conversão da prisão preventiva e agora há pouco, há mais ou menos 30 minutos, houve a Justiça Pública de Araxá decretou a prisão preventiva das 5 pessoas que estão presas. Então esses indivíduos estão presos preventivamente no presídio de Sacramento. Então logo faça o procedimento relacionado ao protocolo do Covid, eles serão direcionados aqui para o presídio de Araxá. Em relação a bloqueios também, nós pedimos à Justiça e foi autorizado. Existem dois empreendimentos imobiliários em Araxá, condomínios verticais, que estão bloqueados pela Justiça Pública, os imóveis que estão ainda registrados em nome das empresas. Por questão de segurança e de segredo da Justiça, nós não poderemos informar a empresa e nem quais são esses empreendimentos que estão bloqueados. Mas explicamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que é preciso sim que a polícia, que a Justiça, o Ministério Público e, sobretudo, a sociedade não tolere esse tipo de comportamento. Que situações que parecem ser cotidianas, rotineiras, para o cidadão comum, desde deixar de emitir uma nota fiscal, a sonegar ou colocar informações falsas no seu imposto de renda, até celebrar contratos de compra de imóveis por meio de contrato de gaveta, isso pode sim ter reflexos graves, principalmente quando essas condutas, tidas como normais, que são ilegais, mas tidas como normais, como por empresários ou pela sociedade, baterem em situações como essa, que envolve recursos públicos desviados do município. Então, determinadas condutas, que para os empresários é algo corriqueiro e normal, para determinados, quando encontra situações como essa, naturalmente a polícia vai investigar e verificar. Temos que verificar a responsabilidade da Polícia Civil, verificar a culpabilidade e a responsabilidade criminal dos empresários. Mas diferente dela, a responsabilidade administrativa, pela lei anticorrupção, ela é objetiva. Basta que provemos que essa empresa, de alguma maneira, deixou de cumprir algum requisito legal e isso daí favoreceu a ocorrência do crime, como a gente tem provas que aconteceu aqui. Eu espero, de alguma maneira, ter exaurido o objeto, mas, independente disso, me coloco à disposição para responder as perguntas. Vamos, por gentileza, começarmos daqui para lá, e se alguém estiver ao vivo, eu vou dar prioridade. Alguém está ao vivo? Está ao vivo, William? Você está ao vivo também? Ok, então vamos começar aqui. Na sequência, Rádio Cidade, William Tardelli, e depois a Rádio Imbiara. Pode ser? Pode ser? Aí, vamos fazer o seguinte, vamos cada um fazer uma pergunta, passa a bola para outro, depois a gente volta até, tá bom? Renato, sobre a participação dessas 2 pessoas que foram presas na manhã de hoje dentro da Operação Madebold, né? Como é que era a participação dessas 2 pessoas dentro desse esquema? Olha, nós estamos no momento da investigação da prisão temporária e nesse momento, naquele cenário que eu falei para vocês, a gente está buscando colocá-los no ambiente da organização criminosa. Uma coisa é certa, por isso que as prisões foram decretadas, existem elementos veementes de que realmente eles participavam. Um deles, na questão que envolve a questão fiscal e contábil, era preciso dar um ar de legalidade perante a Receita Federal, perante os órgãos de fiscalização, e esse
este ator, que foi preso temporariamente, tinha essa função. E o outro ator, chegou um momento na empresa investigada que ela começou a ser questionada por várias ações, começou a ser questionada pelo Ministério Público, os contratos firmados começaram a ser questionados. Então nós percebemos que havia uma migração do patrimônio da empresa inicialmente investigada para essa outra empresa, que foi aberta no nome do filho. Neste contexto, nós pedimos as prisões, para saber a profundidade do envolvimento de cada um deles, é porque servem essas prisões, e mais para frente responder a você qual que é realmente o comportamento, a conduta de cada um deles. Doutor, esses dois condomínios citados aqui, né, na segunda fase da operação, os proprietários desses condomínios têm ligações com a organização criminosa já administrada pelo senhor aqui, ou eles são essas pessoas presas aqui nessa operação? São independentes ou são ainda outros proprietários? Não, são outras pessoas, William, não tem relação com esses indivíduos. Esses indivíduos estariam no ambiente da própria organização. Sim. Essas pessoas não, na atuação dela, dentro da atividade empresarial delas, adotaram determinadas condutas que, para a polícia, para a justiça e para o sistema de controle elaborado pela administração pública, tem o objetivo de fraudar e evitar que situações como essa aconteçam. Então, no caso, ele seria uma vítima? Negativo. Ainda não. Negativo, né? À toa que os seus empreendimentos foram bloqueados pela justiça. Nós temos que pesquisar com profundidade o envolvimento dessas pessoas, a natureza criminal da responsabilidade delas. Eu tenho que verificar se isso está presente. Agora, o que diz respeito à questão administrativa, tal qual concordou o Ministério Público e o Poder Judiciário, essa sim, parece que tem bastante relevância na estruturação. Doutor, hoje aconteceu uma fase 2 com 2 pessoas presas. Dependendo do depoimento deles, pode acontecer uma fase 3, uma fase 4, acontecendo mais prisões na cidade? Isso é muito relativo, se falar essa situação, porque nós tivemos um inquérito que iniciou em 2016. Esse inquérito hoje já são 11 inquéritos. E dentro de uma investigação nós tivemos 2 fases, né, que é a Malebold. Conforme você vai avançando, surgiu novos crimes, surgiu novas situações, naturalmente você vai ter que instaurar novos inquéritos, vai ter que buscar essas informações, e aí o desejo sempre é de que tenha um fim, mas nós não vamos acomodar porque nós encerramos a primeira fase. Outrora encerrar a segunda, outrora se tiver a terceira, nós não acomodaremos. Tem crime, é relevante, tem que apurar, quantas forem necessárias. Vamos para os órgãos que não estão. Renato, sobre esses 2 ex-prefeitos que foram ouvidos, eles foram arrolados aí como testemunha, como colaboração dentro da investigação? Qual que é a participação dentro desses interrogatórios? Nós chamamos 2 ex-prefeitos, né? Na verdade, um deles respondeu pelo município, não é prefeito eleito, porque determinados contratos da empresa, do período que nós estamos investigando, foram celebrados na gestão deles. Então, tem ali documentos assinados por um ou por outro, não figuram na condição de investigados. Tá certo, então, para os ouvintes que estão acompanhando aqui a programação Cidade do Jornalismo, a gente fala aqui ao vivo da Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o delegado doutor Renato Vieira falou para a gente a respeito da fase da operação. Bom, pessoal, terminou então a coletiva de imprensa com o delegado Dr. Renato de Alcínio Vieira, né, que explicou detalhes dessa operação Malebold aqui em nossa cidade. Hoje mais 2 pessoas foram presas. Na semana passada, no início da operação, outras pessoas presas aí pela Polícia Civil, 5, prisão preventiva dessas pessoas decretada, e a operação Malebold ainda continua no seu andamento aqui em nossa cidade. A gente está acompanhando os trabalhos da Polícia Civil, tá, os trabalhos aqui dessa operação, e a qualquer momento a gente volta fazendo mais informações para vocês de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, com mais aí detalhes da operação da Polícia Civil aqui de nossa cidade. Então, as 5 pessoas que estavam aí, né, presas no presídio de Sacramento, foram decretadas hoje a prisão preventiva delas. As 2 pessoas presas hoje, né, o filho do casal que se encontra preso e o contador de uma das empresas, né, desse pessoal preso em Sacramento, tem suas prisões temporárias decretadas, tá ok? Por 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 e depois virarem aí preventivas, tá ok? A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações para vocês sobre a operação da Polícia Civil aqui na cidade, na questão em combate aí essa questão de desvios
de dinheiro público aí na questão do transporte de van aqui em nossa cidade. Um abraço, qualquer momento a gente volta. Até mais.